Oi, pessoal, tudo bem? Então, segue a nossa última aula sobre a estrutura do átomo, números quânticos, tá? Então, eu vou dar uma retomada em algumas coisas aqui com vocês. O átomo, formado por prótons positivos, nêutrons com carga neutra. Tem a camada K, L, M, N, O, P e Q. Essa é a nossa chamada eletrosfera, né? Peraí. Eletrosfera, ok? Então, cada camada corresponde a um número. A camada K corresponde ao nível 1, a camada L ao nível 2, a M ao nível 3, a N ao 4, a O ao 5, a camada P ao nível 6 e a Q ao 7. Isso a gente já tinha visto, né? Então, a gente vai ter o número quântico principal, ele é representado pela letra N, certo? Quem que é a letra N? A letra N são os níveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem que lembrar que a letra N é o nível, certo? Então, nós vamos ficar bastante atentos nisso, porque a gente vai precisar depois para fazer atividades, ok? Então, letra N é o nível. E nós também vimos a distribuição eletrônica, né? 1s2, 2s2, né? Ok? Então, aqui, essa coluna do S tem o subnível S. A coluna do P tem o subnível P. A do D, o D. A do F, o F. Todas elas têm os seus subníveis. Cada subnível que está aqui corresponde a um número 0, 1, 2 e 3. O S é 0, o P é 1, o D é 2 e o F é 3. Por quê? O que seria esse item aqui? Esse seria um número quântico secundário, tá? Então, vocês vão receber um material, tá? Que eu montei, eu escaneei e montei para vocês, tá? Que vocês vão ter aqui o número quântico. O número quântico é representado pela letra N. Então, aqui as camadas e cada nível que corresponde, que foi o que eu mostrei para vocês ali, tá? Depois, a gente vai ter o número quântico secundário. Ele é representado pela letra L, subnível de energia do elétron. Então, nós temos aqui, ó, o L vai ser o S é 0, o P é 1, o D é 2, o F é 3. O que quer dizer esse L? Agora, eu vou mostrar para vocês, número quântico secundário, tá? Quer dizer o quê? Que o L, ele pode ir de 0 para mais e de 0 para menos, ok? Então, por exemplo, o primeiro orbital, o meu S, ele tem um orbital só, certo? Esse aqui são orbitais. Orbitais. Então, o S tem um orbital. Qual é o número desse orbital? 0. Então, ele só tem a casinha do 0. Ele não vai nem para cá e nem para cá. O S só tem o orbital 0. Já nesse outro aqui, que seria quem, ó? É o P. O P, ele não tem só o orbital 0. Ele tem o mais 1 e o menos 1. Por isso que o P, ele é 1. Porque ele vai de menos 1 até mais 1. Então, ele é representado pelo número 1. O D, ele vai de menos 2 a mais 2. Então, ele é representado pelo 2. E o F, ele vai de menos 3 até mais 3. Então, ele é representado pelo número 3. Então, quer dizer que além do orbital 0, ele tem 3 orbitais com sinais positivos e 3 orbitais com sinais negativos. Então, olha só, o S tem um orbital, né? Aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem 5, aqui tem 7. Porém, não é isso que conta. O que conta é o seguinte: o S tem o orbital da casinha 0. O P é 1, por quê? Vai de menos 1 até mais 1. O D vai de menos 2 até mais 2. E o F vai de menos 3 até mais 3. Depois a gente vai olhar tudo isso, tá? Então, tem que saber isso aqui efetivamente, tá? Como é que nós vamos
nós podemos fazer um exemplo disso, né? Vou deixar os exemplos pro final, que eu acho que vai ficar melhor pra gente entender. Então, agora aqui vem um outro, mais dois, ó. Número quântico magnético, tá? Número quântico magnético é representado pela letra M. Vocês também vão ter esse material aqui, ó. Número quântico magnético, certo? Aqui vai mostrar o número quântico magnético, tá? Deixa eu ver o seguinte aqui, ó. Região onde o elétron vai parar, certo? Então, o que que vai acontecer? Eu fiz uma simulaçãozinha. Eu escolhi... Isso aqui é uma simulação, depois vocês vão entender o que a gente vai fazer. Eu escolhi um número lá, fiz a distribuição eletrônica, peguei o subnível mais energético, e aí o meu subnível mais energético tem 3 orbitais. Quando eu fui distribuir os elétrons, os 3 orbitais, o último elétron parou na casinha do 0. Então, o meu M é igual a 0. Então, região onde o elétron vai parar. Então, o elétron, qual elétron? O último. Vamos botar aqui para vocês lembrarem. O último elétron. Certo? Então, é sempre o M vai ser onde o último elétron vai parar, ok? Depois, número quântico spin. O spin significa onde o último... Aqui fiz um outro modelo, daí é diferente, ó. Estão vendo que aqui já tem 3 elétrons, né? É diferente de lá. O spin, nós vamos olhar o último elétron também, só que nós vamos olhar se a flechinha... A prof sempre faz assim, mas é flechinha, tá? Isso aqui é uma flechinha. Eu faço assim porque acaba que não... Quando a gente tiver que colocar 2, não vai ficar dentro da casinha. Então, eu faço pela metade a flechinha. Então, o último elétron aqui, ele tá virado pra cima. Ele tá nesse sentido, pra cima, né? Ele tá pra cima. A flechinha tá indicando pra cima. Então, o último elétron, que é representado pelo spin, a letra S, ele tá pra cima. Se ele tá pra cima, ele vai ser sentido horário menos 1/2. Então, S é igual a menos 1/2 horário. Horário quer dizer o quê? Flechinha pra cima. Certo? Aqui, ó. Flechinha pra cima. Tá bom? Depois a gente vai fazer mais exemplos pra fazer tudo isso, tá? E vocês vão precisar dessa tabelinha aqui, tá? Porque nós temos que fazer toda a distribuição eletrônica para nós conseguirmos captar tudo isso.